Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abra o livro na página 26. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios da última aula sobre o que nós aprendemos sobre o uso dos centésimos, tá bom? Vamos lá. Número 5. As fichas indicam as dezenas, as unidades, os décimos e os centésimos que compõem cada número. Descubra os números formados pelas fichas. Lembrando que dezena, unidade são partes inteiras, então elas ficam antes da vírgula. Décimo e centésimo são partes do inteiro, então eles ficam depois da vírgula. Décimo na primeira casinha, centésimo na segunda casinha. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 décimos, eu tenho 8 centésimos e tenho 4 unidades. 4,5 e 8. Então, eu vou ter 4 unidades, os 5 décimos e os 8 centésimos, certo? Vocês vão fazer isso com todas as letrinhas, B, C, D e E. Número 6. Escreva os números por extenso, como no exemplo a seguir. Então, aqui eu tenho 5 unidades, 1 décimo e 2 centésimos. E aqui, quantas unidades, quantos décimos e quantos centésimos? Vamos fazer isso seguindo o exemplo na letrinha A, na letrinha B, na letrinha C e na letrinha D. Lembre, olhe o exemplo, tá bom? Número 7. Escreva uma fração decimal com denominador 100, correspondente a cada número decimal abaixo. Bom, eu já sei que todos os meus denominadores, da letrinha A até a letrinha F, ou seja, a parte de baixo da minha fração, vai ser 100, certo? Então, olha só, aqui eu tenho 28 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 28 no meu numerador, que é a parte de cima da fração, e o 100 no meu denominador, que é a parte de baixo da fração, certo? Na letrinha B, a mesma coisa. Na letrinha C, a mesma coisa. Na letrinha D, eu tenho uma diferença aqui. Por quê? Porque eu tenho um inteiro, eu tenho uma unidade. Uma unidade de 100 é 100, não é? Ela é uma unidade completa, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? A parte de baixo eu já sei, que é 100. Mas em cima, qual é o número que eu vou ter? 112, porque eu tenho 100 centésimos e mais os 12 centésimos que estão aqui. Então, eu tenho 112 centésimos. 112 em cima e o 100 embaixo. Aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho sempre que levar em consideração que esse 1 aqui é a parte inteira de 100. Então, ele vale 100. E no caso aqui, que eu tenho 8 décimos. 1 décimo de 100 é 10. Então, 8 décimos de 100 é 80. Então, tem que prestar atenção nisso, ok? Os outros, da maneira normal de resolver. Número 8. Veja a altura de alguns alunos do 4º ano da escola do jardim. Então, eu tenho uma tabela aqui com a altura de todos esses alunos aqui. Do Raul, da Carolina, da Sofia, do Bernardo, do Antônio, da Ludmila, do Ronaldo e da Ana Luísa. Olha a observação aqui. 1 centímetro representa a centésima parte de 1 metro. Por isso, 1 centímetro equivale a 0,01, ou seja, 0,01 metros, ok? Depois de observar a tabela com muita atenção, a gente vai responder todas as letrinhas, da A até a F. Comparando a altura dos alunos citados, responda: qual é o aluno mais alto? Então, a letrinha A quer saber quem é o aluno mais alto, é só olhar na tabela. Letrinha B, e o aluno mais baixo? Letrinha C, qual dos alunos tem a altura mais próxima de 1,5 metro?
e quantos centímetros faltam para ele atingir essa altura. 1,5 m é 1,50, tá, crianças? Então, quer saber aí qual dos alunos tem a altura mais próxima de 1,5 m e quantos centímetros faltam para que ele alcance essa altura, tá? Letrinha D. Quais alunos têm a mesma altura? Letrinha E. Escreva o nome dos alunos em ordem crescente de altura, isto é, do aluno mais baixo para o aluno mais alto. E letrinha F. Sua altura é maior ou menor que 1,5 m? Respondam. Página 28, última página da aula de hoje. Escreva por extenso a altura de 3 alunos da atividade 8 da página anterior. Então, vocês vão escrever 3 alunos, vão escrever aqui o nome, aqui vocês vão colocar a altura em números e aqui vocês vão escrever por extenso. Lembrando, tantos metros e tantos centímetros, tá? Tem que escrever assim, usando metros, o que está antes da vírgula, que é inteiro, e centímetros, o que está depois da vírgula, que são as partes do metro, tá bom? Número 10. Se a altura dos alunos da atividade 8 da página anterior fosse registrada em centímetro, como ficaria a escrita da altura dos alunos abaixo? Lembre-se, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, por exemplo, se o Ronaldo está lá na tabela medindo 1,40 m, esse 1 metro dele já vale 100. Então, vocês vão somar o 100 do 1 metro mais os centímetros que estão depois da vírgula, certo? Por exemplo, o Ronaldo vai ter 140 centímetros. Vocês vão fazer isso com a Sofia, com a Ana Luísa e com a Ludmila, consultando a tabela da página 27. Número 11. Em cada item, pinte de azul a ficha com o número de maior valor e pinte de verde a ficha com o menor número. Então, na letrinha A, vocês vão pintar o maior e o maior. Aliás, o menor e o maior. Na letrinha B, o menor e o maior. Na letrinha C e na letrinha D, a mesma coisa. Azul, a ficha com o número de maior valor e de verde, a ficha com o menor número, ok? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.